Vamos aos destaques, então, começando pelo Atlético com Roberto Abras. Permanece o mistério do técnico Cuca. Todo mundo está convocado para o café da manhã amanhã. Aí, treino para quem não joga. Quem joga, aí é a dúvida. Vamos esperar. E o assunto é o time do Atlético para jogar amanhã. Eu comentei com a Dimara, que estava ontem no debate com ela no Super FC primeira edição, que não haveria um time. Veja bem, você deu a colocação, porque o torcedor do Atlético é preocupado. O Atlético não ganha 4 jogos. Vamos lá. O Atlético, eu tinha anotado aqui. O Atlético ganhou aquele jogo, empatou no Rio com o Botafogo. Você se recorda? Empatou? Não, ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Tá aqui. Sempre não funciona o capo, você fica apavorado. Foi na 17ª rodada esse jogo. Isso aí, ganhou. Aí ele foi jogar em Cuiabá. Empatou. Tomou aquele gol em cima da hora. Não é isso? Exatamente, o empate no finalzinho. Justamente. Fez 1-0 no finalzinho. Cuiabá empatou 1-1. Aí o Atlético recebeu o Corinthians. Perdeu de virada. Gol no finalzinho do jogo. Aí o Atlético foi jogar em Porto Alegre. Tomou de 3. Aí o Atlético jogou no Palmeiras, que aí é Libertadores. E aí um empate. Tomou 2 gols em seguida. Finalzinho de jogo, né? Justo. 4 jogos. E aí? O momento do Atlético. Porque a gente analisa a classificação. O Palmeiras está com 42, o Atlético tem 32. E um detalhe: o Atlético do Paraná tem 34. Veja bem, se o Atlético tem um resultado negativo, entra com o time reserva, se bem que o Atlético do Paraná, pelo visto, vem com o time reserva. O Atlético do Paraná vai para 37, o Atlético permanece no 32. É uma situação complicada. A necessidade do Galo amanhã, eu ontem tive até aquele papo, eu e o Léris, sempre ele fala de um lado, eu falo do outro, aquela coisa toda, mas é um negócio altamente positivo. Não sei, o Atlético com resultado negativo amanhã, um abraço. E aí? Aí ele tem que jogar tudo na quarta-feira e seguir na Libertadores, não sei a sua opinião. Senhor Abras, é uma situação complicada, né? Porque se o senhor analisar, o Atlético com a derrota do final de semana passado pro Inter, ele caiu 3 posições na tabela. Ele tá em 7º hoje. Exato. E a derrota pro Corinthians de virada em casa, pós-demissão do Turco, aquilo ali foi uma ducha de água gelada no atleticano, porque ali o Atlético se manteria na briga com o Palmeiras lá em cima do topo. Estaria ainda colado no Palmeiras, né? Na evolução da tabela, a gente vê que o Palmeiras venceu os últimos 4 jogos. O Atlético ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. A diferença que faz. Então, assim, é difícil, né? A gente tem que fazer escolhas na vida, né, seu Abras? É difícil. Então, o que fazer? Parte pra cima do Atlético Paranaense para ter uma sobrevida neste Campeonato Brasileiro. Lembrando, viu, ouvintes, nós não estamos falando aqui que é terra arrasada, que o Palmeiras não possa tropeçar até o fim do campeonato. Muito pelo contrário, ainda faltam 17 rodadas pro fim. Todos vão tropeçar. Todos vão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Hoje tem um jogo São Paulo e Flamengo em São Paulo, não é isso? Exato. E o Flamengo, eu já ouvi, seu Abras, que vai com o time reserva pro jogo de hoje. Pois é. Mesmo estando em vantagem na Libertadores, né? E o Palmeiras também parece que vai com o time reserva. O Palmeiras joga contra o Goiás em casa, né? Justo, amanhã, 4 da tarde. Justamente. E o Atlético já vai jogar à noite, saber de resultado do pessoal, né? É o último jogo do domingão, né? Porque Curitiba e Santos, jogo que acontece na segunda-feira às 8 da noite, o Curitiba é o 15º. O Santos é o 9º. Ainda que o Santos vença, ele não alcança o Galo. O único time em caso de tropeço Atlético que pode alcançar o Atlético na rodada é o Bragantino, que joga hoje com o Atlético Goianiense. Justamente. Pra você ver como é que são as coisas. É complicado. Você tem que analisar o adversário, analisar a tabela, o futuro. É um negócio. Tem que ter uma sabedoria. O Cuca é muito preparado para tudo isso, né? A comissão técnica dele. A prova é que o Atlético foi um time diferente
que jogou na quarta-feira. Em relação à sua estreia, tomou de 3, velho. Uma melhora absurda, né, Roberto? O primeiro tempo do Atlético, quem tava no estádio, quem tava acompanhando também, o senhor que tava trabalhando no jogo, a gente já pôde ver algumas coisas do time do ano passado, aquele time que marcava em cima, que dava o bote no adversário, ainda na zona de meio campo, não dava aquele espaço que o time do Turco dava para o adversário avançar até a zona de intermediária, né? Intermediária defensiva do Galo. Mas na segunda etapa, até falei isso no debate, o senhor estava participando, quando o Júnior Alonso saiu, aí a defesa do Galo piorou consideravelmente. E aí já era fim do jogo. O Palmeiras, aparentemente com mais gás, melhor preparado fisicamente, foi lá e conseguiu fazer os 2 gols, os gols que deram empate naquele jogo, né, Abras? Sem dúvida alguma. E o detalhe, o Abel falou, o Palmeiras não teve espaço, não encontrava um espaço para jogar, não encontrava e achou na bola parada. Aí a bola parada não depende do espaço, depende do posicionamento que foi do Atlético, né? Você vê, a bola é tudo isso. Mas nós temos um convidado aí para participar do Super FC, primeira edição, na véspera do jogo. Temos um convidado, né? Exatamente, o lateral Mariano. Ele que é peça importante desse sistema defensivo do Galo, né? Ele que também ataca muito bem. Deu entrevista ontem na Cidade do Galo. E a primeira sonora dele, ele ressalta que o jogo contra o Atlético Paranaense é sim um jogo importante, até para dar mais moral ao time, pensando no jogo de quarta contra o Palmeiras pela Libertadores. Vamos ouvir. É verdade, como você falou, domingo a gente tem um jogo importante, até para a sequência do que a gente está brigando. Creio que cada jogo para nós vai ser uma final, a partir de domingo. O foco nosso esses dias será o Atlético Paranaense. A gente sabe da importância desse jogo, a importância de vencer, de voltar a vencer, e claro, com essa vitória, se Deus nos abençoar com essa vitória no domingo, a gente vai com uma confiança a mais para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Então a gente está trabalhando, como eu falei, o pensamento no Atlético Paranaense, focado no Atlético Paranaense, para que a gente possa conseguir os 3 pontos. Na sequência de 4 jogos sem vencer, o Atlético deixou seus adversários reagirem no fim dos jogos. Mariano comentou sobre o que tem acontecido com o time nesse aspecto. É até difícil às vezes de comentar, de falar, A gente sabe da concentração no jogo todo, que a gente não pode estar acomodado, A gente sabe que o jogo só acaba quando o juiz apita, E a gente, como eu falei, a gente vem progredindo, Se você pegar alguns jogos antes desses 4 jogos que você citou, que a gente saiu vencendo e sofremos um empate ou a derrota, às vezes não estava nem saindo ganhando, A gente estava saindo atrás do resultado e terminava assim, não tinha aquele start de começar as partidas bem, começar as partidas, como a gente fala, em cima do adversário. Então, como eu falei, a gente está progredindo, tá tendo mudanças boas, e o que eu posso pedir ao torcedor um pouquinho de paciência, alguns jogos era cobrado porque o time não tinha intensidade, não tinha qualidade de jogo, e creio que isso voltamos a ter. Nosso pensamento agora, Atlético Paranaense, e tenho certeza aí que esse jogo as coisas irão dar certo e a gente possa voltar a vencer. O Mariano também falou da concentração no Brasileiro em meio aos jogos da Libertadores, mesmo com muita distância para o Palmeiras, líder na tabela de classificação. A gente sabe como que é o futebol, Ano passado, ano retrasado, as equipes que estavam em primeiro tinham suas vantagens, Não me lembro se chegamos a abrir 10 pontos ou alguma coisa assim do tipo. Mas a gente sabe que nas finais, nas últimas partidas ali, a distância já não era essa, a distância era menos, Então, como eu falei, a gente vai jogo a jogo no Brasileiro, a gente sabe a importância, a gente sabe a dificuldade, Então, como eu falei, a gente está focado
e vamos nos preparar jogo a jogo. Domingo é o Atlético Paranaense, nosso pensamento é o Atlético Paranaense. A gente sabe da nossa qualidade, da evolução da equipe, o que a gente vem progredindo, né, de algumas partidas até essa última contra o Palmeiras. Então o foco nosso agora é o Atlético Paranaense, para a gente tentar diminuir essa distância, né, contra o líder, e depois vamos pensar no jogo do Palmeiras pela Libertadores. Aí ele fez uma colocação que é o certo, né? Você tem que pensar no Atlético do Paraná. Não adianta, você tem que. O Cuca tá no dia da primeira vitória dele. E olha, a torcida, pelo que a gente tá trocando ideia com o pessoal do Atlético, a procura de um ingresso não tá tão importante, né? Esse momento, essa coisa toda. E o jogo será às 7h. Mas tá legal, você aproveita o domingo com o filho ali, com a filha, curte ali um almoço e tal, e vai pro campo. Tranquilidade, não ter aquele trânsito de jogo do meio de semana. Jogo às 19h. Enquanto eu falo aqui o provável time do Galo, eu gosto sempre de observar quem vai apitar, né? Porque tem esse negócio de essa coisa toda. Juiz tem sido um negócio altamente importante, né? Não é jogo do Atlético, não. Qualquer jogo. Lembrando que o Atlético fez o treinamento agora pela manhã e 2 jogadores não estarão nessa partida. Um pelo DM e outro pelo cartão. O Arana. Olha, o Arana tá fazendo um tratamento intensivo e hoje a fisioterapia, o trabalho para uma contusão, músculo, tá um negócio muito evoluído, né? A cada dia mais aparece um tratamento, uma definição de um fisioterapeuta do aparelho. Está sendo trabalhado para quarta, não sei. E o Ademir, que levou o cartão, terceiro na partida contra o Internacional, não vai jogar a partida de amanhã. Vejamos o que pode. E o Júnior Alonso teve cãibra, mas ele não vai jogar. Eu acho que muita gente achando que o Everson deveria dar uma poupada aí para esse jogo, mas não, um goleiro tem que estar no ritmo, né? Eu acho que vai o Everson. O Guga, acho que vai no lugar do Mariano. E aí vai ter Natan, Igor e Hever. São 3 disputando 2. Né? A lateral esquerda fica com o Rubens ou o Dodô pode entrar nesse jogo para já ir pegando ritmo, não sei. No meio, o Alan vai jogar. Não jogou a partida, vai jogar a partida de quarta. O Otávio, o Jair seria poupado? Imagino que sim. E o Nacho, que entrou pouco tempo, acho que ele começa o jogo. E aí vai ter o Pedrinho na frente. O Hulk não vai ficar de fora. E se perguntar, você vai pro jogo? Claro que vou, pode me dar a chuteira aí, tudo que eu vou pro jogo. Fominha, né, seu Abras? A fominha, não fica de fora não. E aí tem o Vargas, tem o Keno, Zarate, acho que vai ser poupado, já saiu na última partida, contra o Palmeiras vai ser poupado. O Keno vai ser poupado? Fica essa ligeira dúvida, vamos sentir o drama no jogo amanhã, às 19h. Você viu quem apita aí, não? Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, ele é árbitro FIFA, Abras. Braulio, ele apitou um jogo esse dia aí, não sei, um jogo até importante. Ele é Braulio, o preparo físico dele, acho que ele é professor de educação física, o físico dele e tal, aquela coisa toda. Juiz, linha de frente. Vamos esperar então. A gente volta. Agora o Mariano falou um negócio certo, o jogo só termina quando o juiz apita, né? Só acaba quando, como diz o outro, só acaba quando termina, né, seu Abras? Pois é, o Mariano lançou essa aí, nós vamos lançando essa aí, foi bom o lançamento dele. Então tá bom, a gente volta daqui a pouco. Tá certo. E lembrando que barbante neles amanhã, né? Firme e forte, né?